Quero me dirigir a você através desse vídeo que estou gravando e compartilhar uma reflexão da Palavra de Deus, onde tive o privilégio de ser edificado por esta palavra através da meditação, da leitura, da reflexão, do estudo das Escrituras. É uma fonte de inspiração, uma fonte de alimento espiritual. E as coisas boas devem ser compartilhadas. E aquilo que nos abençoa é para que também nós venhamos a abençoar as outras pessoas com aquilo que Deus nos abençoou. Deus me abençoou com esta palavra. Eu quero abençoar a vocês através deste vídeo, uma reflexão que foi ministrada no meu coração. E na oportunidade quero ler Filipenses 3,14, que diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Chama-me a atenção essa passagem bíblica, essa afirmação de Paulo: prossigo para o alvo. E esse ato de prosseguir para o alvo, para um fim, para um objetivo, em direção a um objetivo, o ato de prosseguir, o ato de permanecer determinado em seguir em frente, em seguir adiante, é um ato de coragem, é um ato de fé. E quando recorremos às Escrituras, nós vamos ver esse mesmo apóstolo escrevendo aos Coríntios, que ele, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 em diante, afirmando o seguinte: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Mas o que é que Paulo faz? Prossegue para o alvo. 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. E o que é que Paulo faz? Ele prossegue para o alvo. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Paulo aqui descreve as adversidades, as dificuldades, as lutas que ele enfrentou ao cumprir com o chamado que recebeu de Deus em Cristo Jesus para proclamar o Evangelho. Paulo estava devotado a fazer a vontade de Deus. E nesse ato de fé, nesse ato de devoção, de obediência à vocação, ao chamado, Paulo não teve vida fácil. E Paulo teve, humanamente falando, todos os motivos para desistir, para abrir mão do seu chamado. Mas em meio a tudo isso que Paulo aqui descreve aos Coríntios, falando das dificuldades, das adversidades, das tribulações que ele enfrentou, fazendo a vontade de Deus, Paulo, ele tem um olhar de esperança, ele
ele tem um coração tomado pela certeza, pela convicção que todo o sofrimento dele, em decorrência de estar fazendo a vontade de Deus, não era em vão. Por isso, ele pôde estimular aos cristãos de Filipe, escrevendo a sua carta, incentivando eles a prosseguirem para o alvo. É muito difícil encontrar pessoas, muitas vezes, e quantas vezes eu mesmo não já pensei em desistir diante das grandes dificuldades e adversidades, em meio às aflições da vida, onde o nosso coração é tomado de angústia, de medo, de incertezas, e o pensamento, a vontade é de jogar a toalha. Mas essa palavra, ela vem muito ao nosso encontro, quando nos encontramos nesse momento e recorremos às Escrituras para encontrar nela exemplos de pessoas que estavam sujeitas às mesmas coisas que nós estamos nos dias atuais, que também estiveram e que passaram por momentos muito mais difíceis do que nós atravessamos nos dias atuais. E nós encontramos uma palavra de fé, de esperança e de motivação. Prosseguir para o alvo é um ato de coragem, é um ato de fé. Motivado sim pelo prêmio que o Senhor reserva para aqueles que foram chamados para estarem unidos a Cristo Jesus, na dor, na alegria, na prosperidade, na escassez, nas vitórias e nos fracassos. Devemos permanecer firmes em seguir a Cristo. Mas esse ato de fé e de coragem, que é o ato de prosseguir, que é uma característica de pessoas que são perseverantes, que não abrem mão de lutar por aquilo que acredita, que não abrem mão daquilo que lhe dá esperança. Requer uma outra atitude também, que se encontra em Provérbios 4:25. Olhe sempre para frente. Fixe o seu olhar no que está adiante. Prosseguir para o alvo é ter essa atitude de olhar sempre para frente, fixando o olhar no que está adiante. Passado, as experiências vividas no passado, elas foram úteis para nos forjar, para nos capacitar, para nos tornar experientes. E elas não podem ser instrumento para nos tornar refém ou reféns das coisas que para trás ficaram. Independente do que esse passado representa, independente do que esse passado tenha significado para cada um de nós, independente do sofrimento que esse passado promoveu para a nossa vida. Devemos ter esse olhar sim para frente, porque é um olhar de quem está determinado a prosseguir, que aquilo que está para ser alcançado não está atrás, está diante de nós. E essa atitude de olhar sempre para frente, e não é olhar para qualquer lugar, não é olhar sem direção, não é olhar para as coisas que estão à nossa frente sem foco, sem um referencial. Esse olhar é um olhar dirigido para alguém que pode nos estimular, pode nos capacitar mediante a sua graça e nos sustentar nos momentos mais difíceis, a ponto de nós prosseguirmos
para o alvo sem perder a motivação, a esperança e a fé. Para quem nós devemos olhar? Quem é que está diante de nós, que devemos manter o nosso olhar fixo para frente, porque Ele está diante de nós, Ele é o nosso general, Ele é o nosso mestre, o nosso Senhor, Ele é aquele que está adiante de nós, batalhando por nós. Jesus. Em Hebreus 12:2, primeira parte do versículo diz: vamos fixar os nossos olhos em Jesus, que é a fonte da nossa fé e é quem a torna completa. Olha, devemos, na nossa vida, estabelecer referenciais. E a maior e a mais necessária referência que devemos estabelecer para a nossa vida é Cristo Jesus. Vamos fixar os nossos olhos em Jesus. E somente com os olhos fixos em Jesus somos capazes de prosseguir para o alvo. Somos capazes de permanecer com essa atitude de perseverança. Porque ao olhar para Cristo, nós contemplamos tudo aquilo que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. Tudo aquilo que Ele conquistou por nós. E uma conquista que custou a sua própria vida. Ele conquistou por meio do seu sacrifício. Ele sacrificou a sua vida por cada um de nós. Fixar os olhos em Jesus é manter as chamas acesa da esperança nos momentos mais críticos, nos momentos mais adversos, nos momentos mais sombrios da nossa vida. Quando nós mantemos o nosso olhar fixo em Jesus, que é a nossa fonte de fé, nós somos aperfeiçoados, porque Ele, como fonte da nossa fé, e essa fé ela é aperfeiçoada. E a fé é o vínculo com o qual nós nos relacionamos com Deus. Nós nos relacionamos com Deus por meio da fé. E é por meio da fé que nós nos mantemos determinados a prosseguir. Nosso relacionamento com Deus é aperfeiçoado por meio de toda a experiência de vida, por meio de tudo aquilo que Deus permite que atravessemos, que experimentemos, mesmo em situações mais terríveis, mais dolorosas, mesmo nos momentos mais críticos. Olhando para Jesus, a nossa fé ela está se aperfeiçoando. O nosso relacionamento, a nossa compreensão de Deus, ela vai se consolidando e compreendendo exatamente aquilo que Deus quer nos ensinar e quer nos proporcionar. Uma fé madura, uma fé completa, que não faz com que a gente fique preso às experiências amargas e sombrias e dolorosas da vida. Não é uma fé que nos mantém paralisados, mas o que o Senhor quer desenvolver em nós é uma fé que nos mantém continuamente conectados com Ele. Nessa conexão por meio de Cristo, nós somos aperfeiçoados. Sabemos ressignificar todas as experiências de tal maneira que nos tornamos experientes e dessa experiência somos capacitados a abençoar outras pessoas com instrumentos de consolação. Então, prosseguir para o alvo é um ato de fé, é um ato de coragem,
Para seguir para o alvo é necessário que mantenhamos o nosso olhar fixo para aquilo que está diante de nós. E aquele que está diante de nós é Cristo Jesus, e o nosso olhar deve estar fixado nele, porque nele nós aprendemos, nele nós encontramos orientação, inspiração, força, graça para suportar toda situação adversa. Como bem disse Jesus a Paulo, quando por diversas vezes rogou a Deus para que tirasse o espinho da carne, Jesus falou a Paulo, dirigindo uma palavra a Paulo, afirmando que a graça dele era o bastante. E Paulo, ouvindo esta palavra, ele conclui que quando ele está fraco, aí é que ele está forte. Porque é na fraqueza humana, quando não há mais recurso humano, é que nós nos tornamos totalmente dependentes de Deus. E é na total dependência de Deus que nos tornamos fortes, porque é aí que a graça de Deus nos sustenta, porque os nossos recursos se exauriram. Nós nos entregamos por completo a Deus, confiamos completamente nele, sem parcialidade, mas com inteireza de coração e com inteireza de fé no Senhor. Em Lucas 9:62, a gente encontra essa passagem onde Jesus afirma: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Seguir para o alvo, prosseguir para o alvo, olhar fixamente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, exige de nós essa atitude, esse compromisso, essa certeza de não titubear, de não vacilar. O ato de olhar para trás é um ato de duvidar. Quando duvidamos daquilo que Deus é capaz de fazer por nós, mesmo em meio a uma circunstância onde nós olhamos em nossa volta e não encontramos solução, ainda assim Deus tem o poder de trazer à existência a solução para aquilo que humanamente nós julgamos não ter. Ninguém pode se relacionar com Deus ao se lançar aos seus cuidados, olhando para trás, deixando de olhar para Ele, deixar de contemplá-lo por alguns segundos, como se por alguns segundos Cristo deixasse de ser para nós a única e mais importante fonte de inspiração, de fé, de salvação, de redenção. Desviar o olhar de Cristo, por mais breve que seja, demonstra que ainda não estamos inteiramente devotados a Ele. E Jesus disse que não é possível ter uma relação madura, fiel, ter uma experiência corajosa de prosseguir para o alvo, mesmo diante de situações adversas, mesmo enfrentando o sofrimento face a face, por mais agudo que ele seja. Só é possível suportar esses momentos difíceis quando estamos determinados pela graça de Deus a olhar fixamente para Jesus, sem duvidar da sua fidelidade, do seu amor por nós, da sua graça dispensada a nós, de tal maneira que nós não venhamos olhar para trás.
e olhar para trás, como a mulher de Ló olhou, sabe, daquela experiência onde Deus enviou os anjos para salvar Ló e a sua família da destruição ali de Sodoma e Gomorra, e a orientação foi que ao sair daquela cidade, eles não olhassem para trás. E a mulher de Ló foi tentada a olhar para trás. E quando ela olhou para trás, diz a palavra aí em Gênesis 19, 26, imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Se relacionar com Deus, acolher o chamado de Deus no coração, significa uma ruptura. Uma ruptura com a vida que a partir daquele momento deve ser deixada para trás. Porque o que importa é aquele momento de entrega a Cristo em diante. É aquilo que o Senhor tem para nos proporcionar a partir do momento em que nos encontramos com Ele. Quando nos encontramos com Cristo, quando recebemos o seu chamado, devemos seguir em frente, adiante, sem olhar para trás, sem olhar para aquilo que ficou para trás. Porque olhar para trás vai demonstrar ainda apego às coisas que para trás ficaram, como se há algo ainda precioso que nos prende ao passado. Se relacionar com Deus é abrir mão, é negar a si mesmo, é renunciar à sua vida. Se relacionar com Deus é considerar que um estilo de vida vivido até então fora do senhorio de Cristo, fora da influência da palavra de Deus, perde todo o valor. E o que importa da agora em diante é uma vida regida pelo senhorio de Cristo, influenciada e moldada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. E Paulo conta um pouco dessa experiência, do que significa não olhar para trás. A gente vai encontrar isso em Filipenses 3, de 1 a 11. Faço questão aqui de compartilhar com vocês essa leitura. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. A mim não custa nada repetir o que já lhes escrevi, e para vocês será até melhor. Cuidado com os que fazem coisas más, pois eles são como os cães. Eles exigem que o corpo seja mutilado, porque somos nós os que realmente somos circuncidados e adoramos a Deus por meio do seu Espírito. Nós não confiamos no que somos por meio de nascimento ou por aquilo que temos alcançado. Nós temos só que nos orgulhar de estar em Cristo. Bem que eu poderia confiar em coisas externas. Se alguém pensa que tem motivos para confiar em coisas externas, eu tenho ainda mais. Fui circuncidado 8 dias depois de nascer. Sou do povo de Israel, da tribo de Benjamim, sou hebreu, nascido de pais hebreus, e quando à prática da lei de Moisés, eu era fariseu. Eu era tão dedicado que cheguei a perseguir a igreja, e com relação à justiça que a lei exige, ninguém poderia me criticar. Mas por causa de Cristo, todas as coisas que para mim antes eram lucro, eu agora considero como perda. E não somente essas coisas, mas considero tudo como perda por causa da grandeza que é conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero lixo, para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele. Em Cristo eu não tenho a justiça própria, mas que é baseada na lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, isto é, a justiça que vem de Deus e que é baseada na fé. Tudo o que deseja é conhecer a Cristo e experimentar o poder que foi manifesto quando ele ressuscitou dos mortos. Quero também participar dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte,
com a esperança de quem assim eu alcance a ressurreição dos mortos. Olha, não olhar para trás, lançar mão do arado, sem olhar para trás, é o que nos torna aptos ao reino de Deus. E não podemos ter como exemplo essa mulher de Ló, que aceitou a salvação, o livramento de Deus, mas ainda ficou presa à sua história de vida em Sodoma e Gomorra, a ponto dela olhar para trás como que desejando ainda estar lá, pois Sodoma e Gomorra ainda estava em seu coração, embora ela, juntamente com seu marido e família e filhos, ela, ao sair de Sodoma, ela carrega Sodoma e Gomorra em seu coração. E em um relacionamento com Deus, quando saímos, rompemos com o sistema desse mundo para se relacionar com Deus, nós não podemos carregar em nosso coração, em nossa mente, esse sistema que governa os homens. Por isso que a palavra do Senhor nos diz em Isaías 43:18, e não vos lembrei dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Quando eu li este aqui de Filipenses, Paulo afirma que ele considera, no verso 8, e não somente essas coisas, mas considero tudo como perda da causa da grandeza que é conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo ele vai descrever todo o seu currículo como cidadão romano, como um cidadão hebreu, e ele vai dizer a sua linhagem. Aquilo era muito importante para a época. Ele vai falar do seu zelo com a religião, em cumprir as exigências da lei. Ele vai dizer que tudo aquilo que para aquele sistema de vida, para aquela realidade, era algo muito apreciado pelos homens e valorizado pela sociedade, a ponto de atribuir a qualquer pessoa que tivesse essas virtudes, atribuir um grau de importância, de relevância, a ponto de se tornar um privilegiado na sociedade. E Paulo era uma pessoa privilegiada pelo seu status social, pelas suas credenciais. E Paulo vai dizer, quando teve aquela experiência com Cristo, quando caiu do cavalo, depois que ele compreende que aquela experiência foi uma intervenção de Deus na sua vida, para que ele pudesse prosseguir para o alvo certo, para que ele pudesse fixar o seu olhar não nas coisas transitórias desta vida, não na busca pelo reconhecimento dos homens, não em querer agradar aos homens, mas em querer agradar e satisfazer a Deus, que o chamou por meio de Cristo a viver a sua missão, a dar verdadeiro significado à sua existência. E Paulo diz que essa experiência de encontrar com Cristo era suprema, a ponto dele considerar perda todas as coisas e considerar um lixo tudo aquilo que era valorizado, reconhecido pela sociedade como algo importante, como se todas as pessoas tivessem a obrigação de ter para que fossem reconhecidas, para que fossem bem-sucedidas, tudo aquilo que a sociedade valoriza como importante, como valor, e que não está sustentado na palavra de Deus. Paulo diz: tudo isso para mim é um lixo. O que importa para mim é a justiça que vem de Deus. O que importa para mim é conhecer a Cristo, é ser achado nele, é poder participar, como ele fala no verso 10, da experiência da ressurreição dos mortos, é poder participar também dos seus sofrimentos. Não olhar para trás é não considerar a sua vida antes de Cristo, é
não permitir que aquilo que te moldava, aquilo que determinava quem você era, quem eu era, aquilo que determinava quem eu era, a forma como eu pensava, a forma como eu agia, a forma como eu via o mundo, a forma como eu me relacionava com Deus, aquilo tem que ser sepultado, tem que ser enterrado, porque o que Deus tem a nos oferecer é uma vida nova por meio de Cristo. E o que importa é que vivamos em novidade de vida. Novidade esta moldada pela palavra de Deus, não pela opinião dos homens, não pelo reconhecimento da sociedade, não pelos valores da sociedade, do mundo em que vivemos, mas que sejamos moldados pelos valores do reino de Deus. Ainda que isso implique abrir mão de muitas coisas ou de tudo, inclusive a sua própria vida, porque essa é a condição. Aquele que não negar a si mesmo não pode ser discípulo de Cristo. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, ou seja, negar, não considerar a sua vida como algo a ser valioso mais do que Cristo, mais do que um relacionamento com Cristo, aquele que quer ganhar a sua vida irá perder, mas aquele que perder a sua vida por amor de Cristo e do Evangelho encontrará a verdadeira vida. Então nós não devemos considerar as coisas passadas, os acontecimentos passados, porque não tem como nós prosseguirmos para o alvo considerando os acontecimentos passados, os fatos passados, a nossa vida passada. Porque prosseguir para o alvo é para aqueles que romperam com uma vida antiga, romperam com um histórico de vida que não foi pautado pelo senhorio de Cristo, pelo poder da sua palavra, por aquilo que é precioso aos olhos de Deus. E a palavra de Deus em Hebreus 10, 38, 39 diz: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Seguem avante. Prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo porque eu mantenho meu olhar fixo para aquilo que está diante de mim. Porque eu mantenho meu olhar fixo em Jesus. Porque eu entendo que somente aqueles que não olham para trás, quando estão dispostos a se relacionar com Deus, são os que são aptos para o reino de Deus. Eu não considero a minha vida antes de Cristo como algo importante para definir quem eu sou em Cristo Jesus. Eu considero aquilo que Paulo diz: o que importa para Paulo é conhecer a Cristo. Porque na medida que ele conhece a Cristo, ele é moldado por este conhecimento. E é justamente nessa experiência de conhecer a Cristo que nós vivemos com a atitude de fé, de seguir avante, de não regredir, de não retroceder, porque nós vivemos pela fé, porque temos uma nova vida, uma vida que se renova a cada dia, através da palavra de Deus, através do seu Espírito que em nós habita, por meio da sua graça, e Ele colocou em nós. Como diz a palavra, em 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo,
nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma vida com Deus, uma vida com Cristo, é uma vida de novidade. É uma vida que nós consideramos apenas aquilo que está diante de nós. É uma vida de prosseguir para o alvo. É uma vida de experimentar as coisas que Deus tem reservado para nós e que estão adiante de nós. E esse é o convite de Deus. E esta é a palavra que nos motiva a continuar prosseguindo para o alvo. E aquele que estava sentado no trono disse: olhem, eu estou fazendo tudo novo. E acrescentou: escreve isto, porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Eis que estou fazendo tudo novo. Esse tudo novo que Deus está fazendo a cada dia para o seu povo, para aqueles que depositaram a sua vida, a sua confiança tão somente no Senhor. Para aqueles que estão prosseguindo para o alvo, sem olhar para trás e olhando fixamente para Jesus. Deus lhe abençoe. Deus abençoe a sua vida. Que você seja encorajado, assim como eu fui, pela palavra de Deus, a prosseguir. Independente do que você esteja vivendo. Independente das experiências, por mais dolorosas que elas sejam. Mais que sua alma se encontre dilacerada pelas circunstâncias adversas, prossiga para o alvo. É um prêmio de Deus para aqueles que foram chamados, aqueles que foram vocacionados para seguir avante. E esse prêmio é o seu reino, é o reino eterno, é o reino inabalável. Quando chegarmos ao fim da nossa jornada, da nossa corrida em direção ao alvo, nós ouviremos de Deus: vinde benditos do meu Pai. Herdai. Ouviremos de Cristo: vinde benditos de meu Pai. Herdai por herança o reino que desde a fundação do mundo está reservado para vós. Deus abençoe.